Eu vou mostrar nesse vídeo como é que a gente pode fazer alguns desenhos utilizando ferramentas de formas geométricas do Illustrator, o Pathfinder e o construtor de formas, evitando usar a Pen, que é, sem dúvida, a ferramenta mais utilizada para fazer desenhos no Illustrator. O motivo de eu estar evitando a Pen é porque eu acredito que vários desenhos e várias outras ilustrações podem ser feitos de forma muito mais rápida usando outros recursos, se a gente não fica preso numa ferramenta só. Antes de começar a mostrar o desenho que eu quero fazer, eu vou explicar nesse vídeo quais são os recursos e as ferramentas que eu vou utilizar, e seria interessante se quem está acompanhando tentasse fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo nesse vídeo. Então, eu vou começar criando algumas formas que não vão ser utilizadas no desenho final, só para demonstrar o funcionamento de cada uma dessas ferramentas. Eu vou começar exibindo a régua, porque a gente pode precisar alguma referência de tamanho, e vou começar criando formas geométricas bastante simples, só para gente ter então essa referência de funcionamento. Eu vou aumentar o contorno aqui para 2, o traçado para 2, e vou deixar as formas sempre com algum preenchimento para que a gente tenha uma referência de quem está na frente e quem está atrás. Então, vou criar um quadrado e depois vou criar um círculo com outra cor. Vou utilizar essas duas formas para demonstrar as ferramentas que eu quero utilizar. A primeira coisa que eu quero demonstrar são as guias inteligentes, que eu vou usar ao invés de usar a ferramenta de alinhamento. As guias inteligentes estão no menu Exibir, Guias inteligentes, mas a gente pode tentar decorar o atalho Ctrl U, que é o que eu vou usar daqui para frente. Então, as guias inteligentes, elas vão, como dá para ver na tela, elas vão fazer alguns alinhamentos conforme eu movo os objetos. Então, eu consigo posicioná-los sem necessidade de linhas guias ou sem necessidade de usar a ferramenta de alinhamento. As guias inteligentes, então, elas podem funcionar como um snap e são desativadas usando o atalho Ctrl U, que eu vou usar agora. Apertei Ctrl U e agora eu movo os meus objetos sem ter esse snap que as guias inteligentes fazem. Então, eu vou ligar de novo guias inteligentes, Ctrl U, e agora eu tenho de volta o meu alinhamento. A outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que eu vou precisar utilizar, é o construtor de formas. Então, o construtor de formas funciona da seguinte maneira. Digamos que eu queira fazer uma subtração, uma intersecção, uma operação com essas formas. Eu uso essa ferramenta aqui, ferramenta construtor de formas ou Shift M, e com as duas formas selecionadas ou com todas as formas que eu quero operar selecionadas, eu uso o construtor de formas para selecionar as formas que eu quero criar. Então, por exemplo, eu quero, digamos, cortar o círculo usando o retângulo como referência, eu posso clicar aqui e depois, usando a ferramenta de seleção, eu simplesmente deleto as formas que eu não preciso mais. Além do construtor de formas, eu posso usar o Pathfinder, que fica em Janela, Pathfinder. E da mesma forma, eu seleciono as formas que eu quero operar. Eu acho mais fácil trabalhar com formas
2 a 2, e o Pathfinder tem várias operações. Nesse caso aqui, se eu usar menos frente, eu vou ficar apenas com a área visível em azul, por exemplo, porque ele está subtraindo tudo que está na frente. Se eu usar intersecção, vai ficar só com a meia-lua do círculo que está em cima do quadrado azul. Tá? E assim por diante. Se eu usar excluir, ele vai excluir a intersecção, que é o que está desenhado no ícone excluir. O Pathfinder também tem opções para trabalhar com linhas. Então, por exemplo, eu tenho uma linha desenhada aqui, e digamos que eu quero dividir este retângulo em dois. Eu posso fazer uma caixa de seleção, por exemplo, selecionando as duas formas e usando Pathfind dividir, por exemplo, eu consigo fazer essa divisão em dois. É preciso lembrar que o dividir, por exemplo, aqui do Pathfinder, ele vai gerar um grupo e a gente precisa em objeto desagrupar as duas formas. Então, isso é sobre o Pathfinder e o construtor de formas, porém ainda tem algumas coisas que eu acho que são importantes a gente saber fazer para conseguir chegar no resultado legal com esses desenhos. Eu vou então criar aqui vou criar um outro círculo. Eu acho que é importante a gente saber fazer duplicação, né, copiar, colar e duplicar os objetos. Bom, para copiar e colar a gente pode usar Ctrl C e Ctrl V. Eu vou usar por aqui no menu para vocês, para ficar visível. Então copiar Ctrl C e colar Ctrl V. Quando eu faço isso, o Illustrator cola no centro da tela. Então é por isso que eu raramente uso Ctrl V. Quando eu preciso duplicar alguma coisa, eu utilizo Ctrl F, que é colar na frente. Ele cola na frente. Uma outra forma de duplicar os elementos da tela, que eu, na verdade, é a que eu com certeza mais utilizo, é usando a tecla de atalho Alt. Então, eu mantenho o Alt pressionado e depois que o Alt está pressionado, vê que o cursor modificou, vou soltar o Alt, o cursor volta a ser só uma setinha preta. Quando eu clico no Alt, fica uma seta preta e uma seta branca indicando que o objeto vai ser duplicado. E eu, com o Alt pressionado, arrasto o objeto. E aí eu solto o mouse do objeto e depois eu solto a tecla de atalho Alt. Se, ao mesmo tempo, eu duplicar com Alt e o Shift pressionado, o objeto vai ficar restrito ao alinhamento do objeto de origem. Então, aqui, por exemplo, eu vou manter o Alt pressionado, vou arrastar com o mouse e agora vou apertar Shift. Então, vê que tem um snap ali, ele está forçando o alinhamento com o objeto de origem. Eu solto o mouse e solto as teclas de atalho. Então, esse é o jeito mais rápido de duplicar as coisas, eu aconselho vocês a utilizarem. Outra ferramenta que eu utilizo bastante nesses exercícios é a tesoura. A tesoura está aqui junto com a borracha, tem que manter pressionado para aparecer o menu, ou vocês usam a tecla de atalho C. A tesoura, eu vou aumentar aqui o zoom, a tesoura vai inserir nós no caminho, no traçado, e vai deixar esses nós abertos. Então, para a gente fazer uma diferenciação entre o que seria um nó aberto e o que é um nó unido, eu vou usar a ferramenta de seleção direta antes de demonstrar a tesoura. E vou selecionar, por exemplo, um nó aqui do círculo e mover este nó. Vocês veem que os dois lados do nó se movem ao mesmo tempo. Então, esses são nós que estão unidos.
Utilizando a tesoura, que dá para usar a ferramenta a tecla de atalho C, eu crio um nó, e este nó que eu acabei de criar, ele não é um nó unido. Vê que eu consigo mover os lados do nó de forma independente. Vou desenhar outro círculo aqui, com outra cor. Então, para a gente poder criar, vou criar novos caminhos, a gente pode utilizar a tesoura e depois, sempre que a gente quiser alterar os nós, a gente usa a ferramenta seleção direta, que é a seta branca, que também está acessível pelo atalho A. Então aqui a gente pode fazer a edição destes nós dessa forma. Bom, é possível também unir os nós. Eu vou deletar esses dois nós aqui. É possível unir os nós de diferentes formas. Vamos, por exemplo, aqui usar um retângulo e como as guias inteligentes estão ativadas, eu consigo fazer um retângulo que tem o mesmo diâmetro do círculo. E digamos que eu queira unir essas duas formas. Então, eu vou usar a tesoura para fazer um corte no retângulo. E agora eu posso unir esses dois nós. Eu vou só mover um pouco o retângulo para cima. Eu posso unir estes dois nós utilizando o objeto, caminho, junção ou Ctrl J. E agora esses nós foram unidos em uma forma só. Eu posso também fazer uma caixa de seleção e utilizar Ctrl J, que é um atalho muito mais rápido. Então, essas são as ferramentas que eu vou utilizar durante o exercício. Eu recomendo mesmo que vocês pratiquem e fiquem bem confortáveis com ela. No próximo vídeo, então, eu começo a fazer o desenho.